Oi, eu sou a Ana Clara e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês tudo que vocês precisam realmente pro seu kit mais de automaquiagem. Tanto pra ir pra uma coisa mais formal, pra uma festa ou uma maquiagem mais simples pro dia a dia. Tem uma coisa que eu considero extremamente importante, é essa faixinha aqui de cabelo. Pra que ela serviria? Ela seria pra tirar o cabelo no rosto. Pra quem tem bastante cabelo como eu, e também, pra quem não gosta, se incomoda demais com o cabelo indo pro rosto, essas faixinhas assim, acham fácil e elas são extremamente boas. Essa aqui, por exemplo, eu comprei na Daiso. Em primeiro passo mesmo, que é realmente bem necessário pra ter na maquiagem, pra não ficar tão craquelado assim, é o próprio creme facial. Esses cremes assim, tipo da Nivea, acha meio que em farmácia, em qualquer lugar. O bom desse aqui da Nivea é que ele dura muito tempo. Eu já tô com ele há quase um ano e meio e ainda tem um pouco. Só vou comprar provavelmente só na metade do ano. Uma coisa que eu considero extremamente importante também pra duração é o famigerado primer. Muita gente não compra. Que o primer seria tipo esse daqui, bem assim, no rostinho normal, ou esse aqui também, da Vult. Porque assim, é realmente bem necessário para duração também longa da maquiagem, para fixar bem a base, pó, blush, contorno, entre outros. Em alguns produtos, algumas pessoas usam protetor solar facial, só que assim, não necessariamente vai conseguir achar. Que nem os únicos que eu consegui achar é com cor. Mas mesmo assim é importante, é bom que passe. Aí depois do primer tem a base, que se for pra ter, tenha pelo menos só 2 no máximo. Porque seria um caro, que seria, por exemplo, esse aqui meu da MAC, e um barato seria esse aqui meu da Mari Maria. E o porquê ter pelo menos 2? Pra mim, assim, o barato, que seria esse aqui, seria pra usar no dia a dia, enquanto esse aqui seria pra usar pra uma festa, pra sair, seria mais voltado pra isso. Não ter trocentas bases, porque normalmente quem tem muita base é a influenciadora, que recebe demais. O que não é também meu caso, que eu ainda não recebo maquiagem. E da maioria, né, de nós, que também não recebemos produtos assim das marcas para testar. Então acaba sendo preciso só de um barato e um caro para ter. E se só tiver condições de um, tem problema nenhum, porque que assim, esses dois só seriam realmente só pra ter mesmo um caro e um barato. Mas de dia a dia vai precisar só de um. Aí vem o corretivo. O corretivo realmente ele é depois da base, principalmente passando em locais como aqui debaixo do olho e na pálpebra, pra passar a sombra. E assim, também não precisam de muitas. Eu só tenho uma, que como que eu só uso mais aqui e aqui, e de vez em quando, tô com alguma espinha, fica difícil pra tampar, eu uso. Mas realmente, primeiro é a base, depois o corretivo. O que viria depois do corretivo é o contorno. Por que o contorno? Por que não seria o pó compacto ou o pó solto? Porque dependendo do que você compra, tanto o líquido quanto o cremoso, eles vão ter que vir antes para você selar com um pó, por exemplo. E se for em pó, também vai selar uma parte da sua maquiagem. E aí, e só vai precisar, se você não é maquiador profissional, só vai precisar assim, de uma cor mesmo. Que é no meu caso, que eu só tenho esse aqui da MAC, que ele só tem essa cor aqui e um espelhinho assim. Isso aqui é só um espelho. Isso aqui assim é o suficiente, e eu preciso saber qual é o meu tom. E esse aqui é o que tá o tom pra mim,
pra não ficar muito escuro ou muito claro. Porque se eu não acertar esse tom, ou vai ficar parecendo um pouco compacto, ou vai ficar parecendo que eu tô que eu passei um carvão em vez de passar um contorno. Por que iria ficar parecendo um carvão? Porque o contorno é pra ser um pouco mais frio. Não é pra ser assim, algo pra bronzear. É pra estar que nem assim o meu. Que ainda dá pra perceber que eu tô com um contorno, só que não tá tão marcado. E ele tem que vir daqui pra cá, que é sem erro, saindo dessa retinhazinha daqui da orelha, um pouquinho mais pro centro, assim, do nariz. E no nariz, tem que ver a anatomia do seu. O meu é um pouquinho mais caído, então tem que passar um pouquinho aqui embaixo e dando uma leve subida. O blush é necessário apenas de uma, duas cores assim também. E aí tem que vir um pouquinho acima do contorno. Eu só tenho dois, que é um desse aqui, que ele é bem pigmentado. E esse aqui da Boticário, que é um coral, que ele também é bem pigmentado, só que ele é mais clarinho, ele é mais suave, ele não é tão forte quanto esse aqui. Esse aqui assim, dependendo se você pesar um pouco a mão, vai ficar parecendo que você levou uma chinelada. E esse não é o caso pra você ter. E também, mesmo que seja em festa, que você queira passar, por exemplo, acaba valendo a pena passar não pesar a mão nesses que são um pouco mais escuros. O iluminador também é necessário de apenas um. E tem que ver também um que não fique tão estranho na pele. Pode ser um tanto mais azulado, prateado ou dourado, isso em qualquer pele. Só que tem que ver se ele não vai agir como sombra. Por quê? Alguns vão ficar parecendo que você só passou um brilho, aqueles brilhos de sombra que pigmenta bastante. E o iluminador não é esse efeito, é pra dar um efeito um pouco mais glow, que seria o caso desse aqui da Bruna Tavares, que também, pelo menos pra mim, dura demais. Eu também tenho quase ele há 1 ano e ele tá ainda assim. Ele não tá... Ele praticamente tá quase cheio. Ele tem muitos gramas dentro dele. E também, ele não é de um preço caro. Em relação ao pó compacto que vai precisar, podem ter que nem a base. O que eu não acho tão necessário, ter 1 ou 2. Ter 2, assim, ou mais. O que pra mim acaba sendo necessário é ter um mesmo. Eu só tenho um, que é esse aqui, da MAC, que ele dura, assim, demais. Eu tenho ele há quase 1 ano também. E assim, negócio, tem muito produto ainda. Porque ele tem 10 gramas, e 10 gramas é bastante. E assim, eu praticamente uso ele todo dia. Assim, em relação à sombra pro olho, se você quiser comprar mais de uma, pode comprar. Só que vai ser necessário apenas uma, com cores básicas. Se você quiser mais, pode comprar mais cores. Que é que nem da Nina Secrets, que vem com... Tem uns que tem tons de rosa, outros com tons de verde, uns com tons de laranja. O que assim, realmente fica mais ao seu gosto. O que vai ser necessário vai ser que nem o meu. Que assim, esse aqui é da Sephora, que vem com esse estilo, e está apenas, se abrir, vai ver que só tem cores realmente normais. E tem assim, aqui, que tem apenas o espelho. E as sombras, que as cores mais diferentes são mais esses dois aqui, que é o azul e o roxo. Que de resto, são cores normais. E também vem com os tons mais rosinha, que seriam mais esses dois assim. Não dá muito pra perceber, mas eles são realmente mais rosinhas assim. Em relação ao delineador, que pra mim, precisa também só de 1 ou de 2 assim. Caso você, por exemplo, goste muito do produto ou use bastante, gasta bastante produto. E tem tanto a versão em caneta quanto a versão mais solta, assim. Que é dessas aqui que normalmente eu uso. Que nem essa aqui da Mari Maria, que eu particularmente gosto, que eu acho que fica bem bonito. E também tem o da Tracta, que pra mim, eu gosto bastante da Tracta, porque a ponta dele é bem firmezinha.
E fica, tipo, bem natural também, né? E essa é um pouquinho mais fina do que o da Mari Maria, como dá pra ver. Um que é bom, que é o em caneta, é o da Francine Elk. Nesse caso aqui agora, o do rímel, você vai precisar de dois. Um transparente pra sobrancelha, pra ela ficar um pouquinho mais no lugar, e um preto. O preto que eu também indico um pouco, e só tem uma crítica a ele, que é em relação à embalagem. Que tá dando pra ver que ele fica um pouquinho assim, olha, riscado quando vai passando um pouco de tempo. Essa é a minha crítica. Já o da Bruna Tavares, por exemplo, mesmo tendo umas partezinhas um pouquinho mais douradas, ela ainda fica no lugar, não fica saindo muito. Já essa daqui, da transparente que eu uso, da Ruby Rose, também, ela é muito pra sobrancelha, pra mim ela fixa bem. Também outro que fixa muito bem é o da Mari Maria. E assim, eu particularmente indico vocês comprarem esses. A única coisa que é um pouquinho ruim do da Mari Maria é que ele é bem pequenininho. Como é só usar na sobrancelha, não gasta tanto. A única coisa que é ruim é esse fato que eu falei, que ele é pequeno. E que tem outros, como esse mesmo da Ruby Rose, que tem um pouquinho mais. Em relação, também voltando pro rímel preto, ele depende muito do que você gosta. Que nem esse aqui que eu peguei, com as cerdas, não dá pra ver tanto nos meus cílios. Mas eu gosto particularmente com cílios um pouquinho menor. Não esses que chegam assim, alguns que dão um efeito que parece que vão chegar até quase perto da sobrancelha. Por que eu não gosto tanto? Então, por conta dessa aqui pequena. Pra quem tem a mesma situação que a minha, que essa região aqui não é muito grande, a distância entre esses cílios aqui pra sobrancelha, se for pegar esse grande vai ficar meio estranho. Se você gosta mesmo assim de um maior, você pode ir na Boticário, por exemplo, e ver outras opções. Em relação à região da boca, você só vai precisar de 3 a 4 coisas, que seria um batom em bala, que é tipo esse aqui mesmo que eu tenho da Sephora, na cor número 3, caso alguém queira saber, que ele tem um toque um pouquinho mais molhado. Se preferir um toque um pouco mais seco, também tem um toque mais seco, assim, que é desse tom. Outro que vai precisar um gloss, caso você goste, esse aqui é muito por opção, um gloss com cor, tipo esse aqui da Francine Elk, que é o Chocotile, que é um pouquinho mais amarronzado, e um hidratante labial. O hidratante labial tem tanto em bala quanto meio que o gloss. Por exemplo, o mesmo caso que a Nivea faz, que tem esse aqui, que é um glosszinho deles, que tem a cor, que é o hidratante deles, só que não é em bala, que dá uma corzinha bem clarinha. Para algumas pessoas, como no meu caso, vai ficar quase que no tom da própria boca. Em outras pessoas, ou vai ficar parecendo um pouquinho anos 2000, ou vai ficar muito bonito. Mas também tem a versão em bala, que de hidratante labial. Não precisa ser exatamente um líquido ou dessa própria marca. O que pra mim é necessário ter pra boca não ficar toda craquelada. E um que chega a ser opcional é o gloss transparente, com um pouquinho de brilho. Ou gloss transparente sem brilho ou com brilho. Eu particularmente gosto com brilho. E o que eu tenho é o desse aqui, que eu acho muito bonitinho, que é o da Karen Bacchini. Porque eu particularmente tenho uma paixãozinha por coisas que são um pouquinho mais fofinhas e um rosinha mais claro. E também ele tem um brilho bem bonito, que particularmente eu gosto, porque ele é bem rosadinho o brilho. Assim, agora é um negócio que é necessário ter um só, que é o fixador de maquiagem. Que, por exemplo, eu tenho dois, só que esses dois assim, um é mais meu, o outro todo mundo usa, que é esse aqui. E aí, ele vai também ajudar muito a fazer essa maquiagem a durar. E ele pra mim, ele também é muito importante quando a maquiagem tá finalizada. Pelo simples fato de que tem maquiagem de muita gente que derrete no dia a dia, assim. Ou, assim, muitos deles não impedem
oleosidade, mas ajuda pelo menos a não ficar derretendo a maquiagem. Pra mim fica meio difícil não evitar a oleosidade, porque minha pele no rosto é extremamente oleosa. Tanto é que aqui, mais no nariz, fica brilhando muitas vezes por conta da oleosidade. Mas eles vão ajudar muito a fazer a maquiagem durar. Tem duas coisas, tem dois pincéis na maquiagem que você pode substituir. Um que é o de corretivo e um que é pra base. O pra base você pode usar tanto um desse estilo aqui, por exemplo, que é o da Boticário, que ele tem um furinho aqui, que ajuda a espalhar muito bem, na minha opinião. E se for que nem, por exemplo, esse aqui da Mari Maria, essa base, que a ponta é assim, pode espalhando pelo rosto tranquilamente e usar esse aqui mesmo. Mas também tem a opção da esponjinha, que é desse estilo aqui, que não pode usar a bruma pra ele. Ele sempre tem que estar molhadinho, só que não pode ser com bruma, tem que ser especificamente com água, porque assim não ajuda a fixar essa maquiagem se for com bruma. E em relação ao do corretivo, você pode escolher praticamente qualquer um. Eu tenho já esse aqui, uma esponjinha para Oceanic, que ela é menorzinha em comparação com a grande maioria, que nem por exemplo esse aqui, ó. Mesmo molhado, esse aqui tá molhado, esse aqui tá seco. Ainda tem uma pequena diferença de tamanho. Esse aqui ainda continua sendo um pouquinho maior, mesmo seco, do que esse aqui. Aí acaba sendo bom pra passar embaixo do olho na hora do corretivo. Bem assim. Eu particularmente gosto da esponjinha pra espalhar, porque alguns tipos de corretivo eles ficam parecendo que estão muito fortes, o que não é a intenção. Que tem hora que parece que se tá tão mal espalhado, na hora de tirar uma foto, vai estourar na foto a maquiagem. Tem alguns de pó que pra mim ele é bom, que são esses maiorzinhos. Ele tem uma boa diferença com os que servem pra blush e pra contorno. Que esse aqui, por exemplo, de gel de blush e contorno, e eles têm bastante diferença. Assim, esse aqui é bem menorzinho que esse. E, aliás, pra esses assim, você não precisa em si ter mais de um pincel pra contorno e blush. Você pode ter apenas um, que nem eu tenho. Às vezes eu dou só uma leve tiradinha com papel ou com lenço umedecido. Se for pra lenço umedecido, não usar aqueles que são muito molhadinhos, usar um pouquinho mais, são um tiquinho mais seco, mas tira. Pra pelo menos passar o blush, contorno e dá pra passar o iluminador também. Na região do olho, tem uns bem específicos que são bem fininhos, que é pra sobrancelha. Eu particularmente não uso muitas dessas sombras pra sobrancelha. E aliás, tem bastante marca, como Boticário e Ruby Rose, por exemplo, que tem sombra pra sobrancelha, pra não ficar usando lápis de sobrancelha, porque lápis de sobrancelha, caso vocês não saibam, tira ainda bastante do pelo da sobrancelha, o que não é a intenção de tirar, né? O importante é ter um pouco de sobrancelha. Na região dos olhos, continuando, tem que usar que é um aplicador, que é desse tipo, que ele é, olhando assim, ele é relativamente retinho, assim, desse jeito, que ele é mais pra aplicar. Já pra esfumar, eles são um pouquinho mais arredondados, tipo assim, dá pra perceber que ele é um pouquinho arredondado. Isso aqui, gente, é sombra, mas que eles são um pouquinho arredondados. E esse aqui não são tão arredondados assim na ponta, o que acaba sendo realmente para utilizar só na região dos olhos. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por isso, me sigam no Instagram, deixem um like e se inscrevam no canal ativando o sininho. Tchau!